Bom, então vamos ao ponto. Eu não sei se foi divulgado o título, porque você me pediu um título, foi divulgado? Então eu peguei o pior, então vou ter que justificar um pouquinho o título depois entrar no assunto. A primeira coisa que me ocorreu, eu já tinha pensado mais tempo nisso, e o título é Em que tempo vivemos? Interrogação. Eu tenho que dar os créditos. Essa fórmula não é minha, é de um francês, um filósofo francês, um pouquinho mais velho que eu conheço várias circunstâncias pessoalmente, porque a mulher dele foi minha professora em São Paulo nos anos 60. Você imagina só a idade de todos nós. Que é o Jacques Rancière. Esse artigo, Em que tempo vivemos, eu não vou só referir para dizer do que trata e porque foi me emprestado o título. Esse artigo foi publicado numa revista Serrote, acho que há uns 4 ou 5 anos atrás, com esse título mesmo, Que Tempo Vivemos. Depois saiu num livrinho, uma plaquete. E a tese dele é mais ou menos a seguinte. Ele diz, a qual eu vou me contrapor daqui a 2 minutos. Ele diz o seguinte: é impossível, não se vive o tempo político, o tempo histórico. Então, a resposta... Está ruim? O que foi? O volume está muito alto, está muito abaixo. Vou aproximar mais. E ele diz o seguinte: nós não vivemos essa temporalidade macro que se define por história, as grandes reviravoltas geopolíticas. Portanto, quando se fala em tempo do fim disso, tempo do fim daquilo, capitalismo organizado, blá, 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 isso não é vivido, nós não vivemos esse tempo. A vida, o tempo vivido de cada um, ou de cada classe social, de grupo social, ele é completo, ele diverge, e, portanto, é a nossa possibilidade de resistir a essa pressão exterior. E, bom, o argumento dele é muito sofisticado, com muitos exemplos de vida política e, sobretudo, de vida artística, cultural. Eu estou resumindo de maneira muito grosseira, banalizada, para dizer que eu, digamos, penso o contrário. Penso o contrário, e não só nos momentos excepcionais, nós vivemos, sim, esse tempo do mundo, que foi definido pelo historiador francês Brodel, como é o tempo vivido nas dimensões do mundo. Isso é possível a um entrecruzamento. E esse entrecruzamento, por vezes, ele é representado literariamente. É possível esse entrecruzamento entre o tempo pessoal, existencial, e o tempo público, político, histórico. Começou a se pensar isso, não por acaso, no início do século XIX, no romance histórico. O que eu estou dizendo é quase que uma banalidade. É possível, sim, viver-se uma conjuntura política. É isso. Só que isso tem uma data. Isso tem uma data histórica, social, econômica e política. E se costuma dar essa data, e aí já estou começando a entrar no meu assunto, que é a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas. E quem fez essa primeira verificação, a constatação de que se vivia um tempo novo, e, portanto, se vivia um tempo politicamente novo, mundialmente abrangente, que concernia as sociedades que estavam se entrechocando naquele momento, no caso, as guerras da Revolução Francesa e da coalizão legitimista do antigo regime contra a Revolução, contra a República Francesa, e depois as guerras napoleônicas que decorrem disso, foi o Goethe. O Goethe, no famoso livrinho dele chamado A Campanha da França, teria dito que ele presenciou a Batalha de Valmy, quando pela primeira vez a recém-nascida República Francesa, depois de ter guilhotinado o rei, foi cercada pela coalizão dos legitimistas, dos absolutistas, enfim, da reação europeia, e ganhou na famosa Batalha de Valmy. E o
Goethe diz o seguinte: quem presenciou essa batalha, ele presenciou, ele estava lá no cavalinho dele olhando, comitiva alemã. Quem presenciou essa batalha pode perfeitamente dizer para os pósteres que ele testemunhou uma virada histórica. Geralmente, virada histórica é uma abstração que ninguém testemunha. Você recapitula e diz que foi ali uma virada. Não, eu testemunhei, isso é possível. E o mais importante, que diz o Goethe, não é que eu testemunhei, poucos de nós poderão dizer que eu estive lá. Há uma querela filológica para dizer que não foi ele que disse isso, ou que ele plagiou um editor chamado Cotta, que era um huguenote francês imigrado que estava lá em Estrasburgo, enfim, mas pouco importa. O mais importante da observação do Goethe, que isso é o que nos interessa, é o seguinte: como é que isso foi possível? Eu estive lá e sei perfeitamente o que eu presenciei, que eu testemunhei como uma virada histórica. Não só eu, está subentendido, uma espécie de suprassumo cultural da humanidade europeia, Goethe, afinal, mas o João Ninguém, os franceses dizem Jacques Le Bonhomme. Por quê? A França, que derrotou a coalizão monarquista, era uma França, era um exército de recrutas regimentados, era o povo em armas, e, portanto, camponeses, a maior parte camponeses, que tinham simplesmente acabado com o antigo regime, tinham tocado fogo nos castelos, tinham guilhotinado um rei, tinham a impressão de que tinham destino, tinham reconquistado seu destino nas próprias mãos, estavam lá combatendo e sabiam por que estavam combatendo e eram todos igualizados. Portanto, naquele momento, Jacques Le Bonhomme tinha um sentido de participar da história. E esse sentimento de participar da história, de que uma corrente histórica, um rio que não é só a Portela, um rio que passa na nossa vida, esse é um sentimento político inestimável e que consolida uma nação. Essa ideia que todos os intérpretes dessa frase do Goethe diz, portanto, existe sim, digo quanto meu amigo Jacques Rancière, existe sim esse entrecruzamento entre os dois tempos vivido. É possível o tempo vivido nas dimensões da história. Claro que o Rancière, que é muito mais esperto que eu, mas são momentos excepcionais, as guerras napoleônicas, e o Goethe é once for all, não é toda hora que isso acontece. E, sobretudo, ele poderia dizer isso o seguinte, mas há a inversão disso. Normalmente, a gente nunca percebe que estamos vivendo uma virada histórica. Isso não é. Ele tem razão. Isso é exceção, que você acabou de dizer, não prova nada. Ele poderia dizer, vou lhe dar um exemplo maior de um desencontro, de um desconhecimento total. E não é de qualquer um, não. Na entrada do diário de 14, vamos chutar a data, não sei exatamente, mas por aí, 5, 6, 7 de agosto de 1914, está no diário de ninguém mais, ninguém menos do que Kafka, Franz Kafka, que viu ou pressentiu absolutamente tudo do que vinha pela frente no século XX. Um gênio. Gênio é um elogio bobaca. Esqueça. Desgraça. Não posso admitir que eu tenha falado gênio. Todo mundo tem o dizer 2 minutos de babaquice, mas tudo bem. É extraordinário. O Kafka, no diário dele, todo mundo cita esse trecho dele, é impressionante. Então, vamos lá, só de chutar. 14 de agosto de 1914. O que ele põe em registro? A Alemanha acaba de declarar guerra à Rússia. Está começando a barbárie da Rosa Luxemburgo. Ponto. Aula de natação à tarde. Ponto. Acabou. O diário, o Kafka, vendo aquela coisa, todo mundo vai dizer que é ironia, que ele está se distanciando, assim, mas não é não. Li no jornal, abri os jornais hoje, a Alemanha declara guerra à Rússia, detalhe da aula de natação, ponto. À noite escreveu alguns pontinhos geniais. Bom, então, isso não é, digamos, é uma exceção que confirma a regra, ou a regra que confirma a exceção, nunca se sabe. Eu vou dar um outro exemplo brasileiro, para mostrar que é possível viver sim
dimensão do mundo, o tempo que se está vivendo. Bom, mas só que isso passa pelo desvio da conformação literária, da forma literária. É o livro de poema Drummond, A Rosa do Povo. Foi magistralmente comentado, relido agora por uma amiga também, possivelmente só são amigas. Crítica literária Ilmna Maria Simon, publicado na Novos Estudos há uns 3, 4 anos, 3 anos atrás. E ela mostra como o Drummond consegue conjugar na mesma experiência literária, primeiro, o fato do mundo estar conflagrado numa luta de vida e morte com o fascismo. Ele tinha campo, obviamente. A Rosa do Povo é justamente isso, é uma obra poética antifascista, entre outras coisas. Segundo, e ao mesmo tempo envolvido como escritor, e escritor politizado, nessa hora de convulsão do mundo em chamas, vendo que o seu país, que ele interpreta em prosa e verso já há mais ou menos 20 anos, está também estrebuchando nas mãos de uma ditadura fascista que ele, de certa maneira, conheceu de perto, ele foi secretário do Capanema. Portanto, a formação do Brasil, naquele momento, ela é disforme, ela não se completou. Bom, essa tradição crítica da qual ele faz parte acreditava nisso. De modo que ele reflete sobre o destino do Brasil, sobre os infortúnios do Brasil, à luz da desgraça mundial que se avizinha. Em 42, ele está apostando, 42 certamente já é um livro otimista, porque a batalha de Stalingrado já estava sendo decidida, escrita entre 42 e 43. É quando a guerra vira na Europa, entre fim de 42 e início de 43, quando pela primeira vez a Wehrmacht é derrotada. E, por outro lado, de altíssimo nível a poesia lírica, a intensidade lírica da meditação do Drummond naquele livro. De modo que o lirismo, por definição, nada mais individual, nada mais vivido do que o tempo de um eu lírico, a questão nacional irresolvida e dramática, e o fascismo batendo a porta. Indeciso ainda, o mundo em chamas, sabe-se lá o que vai acontecer depois, embora já naquele momento era possível mandar vários telegramas para o russo em Berlim, já os russos já estavam chegando em Berlim. Então, com sorte da guerra, já está quase decidido. Então, nesse momento é possível você ver pela primeira vez alguma coisa que eu vou começar a chamar, mas eu não vou ter tempo de explicar. Não sei, fala um tempo de explicar, quanto é que tempo? Vai? Então vamos. Alguma coisa que estava se cristalizando ali, já bem de longe, nós podemos chamar de tempo brasileiro. Esse tempo brasileiro, podemos chamar, é o tempo vivido na dimensão do mundo. Não é o tempo brasileiro banal, a vida cotidiana, mas é o tempo brasileiro, também não é o tempo brasileiro das grandes crises institucionais, que é rápido como qualquer conjuntura, mas é o tempo brasileiro vivido nas dimensões do mundo. É quando, de certa maneira, o mundo nos atropela e nós respondemos, às vezes à altura, às vezes não, sabendo ou não sabendo. No caso do Drummond, foi uma resposta à altura. Então, o meu ponto, para começar, estou nos prolegômenos ainda, é mostrar que a possibilidade dessa interferência mútua, na verdade, é a possibilidade de nós reagirmos politicamente. E reagirmos politicamente significa compreender a política como uma dimensão fundamental de encaminhamento das expectativas humanas. E expectativas têm que ver com o tempo vivido, isto é, a expectativa é o futuro como o tempo vivido, não o futuro que você planeja, cogita, imagina no sentido conceitual, mas é como você o presente, como você, a expectativa que te move. E esse é o tempo vivido que faz com que você se mova politicamente. Eu posso dar um exemplo extremo do contrário disso, dessa condição de possibilidade da política pensada nesses termos. Um exemplo contrário disso bom, aqui ninguém se lembra, não sei que seja historiador ou altamente informado em história política do século XX. E o meu exemplo só funcionaria se fosse de fato vivido, eu vivi. Foi a crise dos mísseis de
de outubro de 1962, ditos mísseis cubanos, a crise cubana dos mísseis, os mísseis eram soviéticos. E durante uma semana, quase 10 dias, o mundo esteve à beira do precipício de um conflito nuclear. Até hoje se discute o que poderia acontecer, o que poderia não acontecer. Em uma semana, como diz um autor comentando o episódio, durante uma semana o mundo suspendeu a respiração, prendeu o fôlego. Sabemos se ia sobreviver ou não, totalmente impotente. Não podia fazer nada. Então, no meu caso, em 1962, eu tinha exatamente 20 anos. Eu fiz, aliás, meu aniversário em outubro de 62. Na semana do meu aniversário, eu não sabia se sobreviveria ou não a um holocausto nuclear. Olha, e o mais curioso é que em 62, naquela quadra, o Brasil estava mobilizado em torno de uma coisa fantasmática, mas real, que punha as pessoas na rua, chamada Revolução Brasileira. Então, a Revolução Brasileira estava transcorrendo num plano, digamos, da vida política imediata, e, por outro lado, digamos, no plano do guarda-chuva nuclear que sufocava o planeta, ela era uma nota de rodapé que poderia ser varrida em 4 segundos de uma explosão termonuclear. Ora, nesse momento, nós podemos perceber o que significa essa possibilidade da política, porque naquela hora, a gente não é que suspendessem as atividades esperando desfecho, todo mundo continuava fazendo reunião. Nós tínhamos lido o livro do Celso Furtado, chamado A Pré-Revolução Brasileira, que é publicado em 62, lendo literalmente, ingenuamente, o título do livro, como se fosse a antevéspera da Revolução. Não suspendemos as atividades, mas, por outro lado, você pensava 2 vezes, lendo jornais, que a coisa ia acabar. E era um calafrio diferente. Eu me lembro bem, tinha 20 anos, coisa de 20 anos você não esquece. E esse calafrio, depois eu só consegui explicação desse respiro que a coisa vai acabar, que você é uma gesticulação inútil que você está vivendo, muitas décadas depois, no fim dos anos 90, lendo um livro de 2 teóricos alemães, Oskar Necht e Alexander Klug, que estão raciocinando, pensando, naquele momento, foi logo que eles publicaram o livro, ou escreveram o livro, depois publicaram, no ano da explosão de Chernobyl, quando uma nuvem radiativa vagava sobre a Europa. E nesse momento eles recordam uma frase do Hegel, do jovem Hegel, com seus 18, 19 anos, mandando uma cartinha, um bilhetinho para o seu colega de classe, o Hölderlin. Eu vou falar em gêmeos. O Hölderlin também não é pouca coisa, os dois moleques trocando correspondência. E, num certo momento, o Hegel diz o seguinte: para certas indeterminadas circunstâncias, nós nos deparamos com algo de tal maneira incomensurável com a nossa experiência que nós não temos respostas humanas para isso, comensuráveis. Portanto, somos politicamente impotentes e, portanto, nisso se revela a nossa natureza apolítica. Quem interpreta isso é o Oskar Necht e o Klug, a frasezinha do Hegel perdida na correspondência com o seu colega Hölderlin. Ora, isso foi o que nós sentimos eles sentiram depois da explosão de Chernobyl, aquela nuvem radioativa passeando pela Europa, e o que nós sentimos, quem tinha a cabeça política para pensar, em 62. Naquele momento, então, o descolamento era total, você percebia o abismo entre uma coisa e outra. E isso, do ponto de vista do encaminhamento das expectativas políticas, ele é fundamental. Agora me ocorre um outro exemplo, que eu vou atropelar na minha argumentação, meu roteiro, mas enfim, faz parte. Eu fiquei sabendo que quem lê Adorno aqui é vítima de bullying. Eu protesto veementemente, me ofereço como refém, se eu O Adorno, num texto que é feliz, um tanto infeliz, chamado Teoria e Prática, que ele publica em 69, pouco antes de morrer,
que ele tinha sofrido bullying dos seus alunos, estudantes, em 68. Então sabia o que estava falando, bullying por bullying. O jogo está empatado. O jogo está empatado. Ele diz o seguinte, bom, explicando novamente o giro para o subjetivo, já que o processo objetivo para nós está interditado. Quer dizer, por razões do objetivo está interditado, e justificando mais uma vez esse giro, ele diz o seguinte, portanto, teoria e prática estão dissociadas, a prática é uma impossibilidade real, e a gente se dedica à teoria. Esse é o ABC, a cartilha adorniana, não estou endossando, estou apenas repetindo de uma maneira bem primária, por favor, não é isso. Aí ele fala, bom, diante disso, diante do condomínio termonuclear que governa o mundo, o que são as barricadas de Paris? Nada. Tampouco, aí de fato ele é ruim, aí foi mal. Tampouco excursões numa selva tropical qualquer. O Guevara, né, coitado, tinha acabado de morrer há 2 anos. Aí foi mal. Mas pensando, é um problema. Enfim, novamente, nós vemos essa disjunção. O que isso significa? Ela é definitiva? Não é? Temos que pensar a respeito disso. Mas isso posto, então vamos começar. Eu não vou, a tentação é enorme, eu vou tentar postergar o máximo possível, mas como o tempo é indefinido, talvez a gente chegue lá, eu não quero mergulhar de cabeça na conjuntura. Vamos fazer amanhã de manhã lá na Adux. Aí lá é inevitável, para isso. Hoje eu vou retardar o máximo possível, mas pretendo entrar, porque justamente o meu tema é mostrar como nós estamos vivendo agora o tempo do mundo. É isso, esse tempo do mundo mudou. Ele mudou com uma alteração radical, nós temos que diagnosticar e nós estamos, ao mesmo tempo, estamos vivendo. Portanto, para nós é uma questão de sobrevivência política, saber o que está rolando. São situações semelhantes um pouco a Mutatis Mutandis, guardar suas devidas proporções, de Drummond, de companhia, até lá, Valmy, se viveu em pontos romances históricos. Então eu gostaria de fazer uma espécie de grande sobrevoo histórico-filosófico, como diziam os antigos, ou de importância histórico-mundial, como dizia a esquerda hegeliana nos anos 40 do século XIX. Isso é de importância histórico-mundial. Para responder a uma indagação de um jovem sociólogo e também, não diria nem ativista político, porque a palavra ativista é um pouco pejorativa. Militante já é museu, então é alguma coisa que nós temos que inventar entre o ativismo e a militância antiga. Militância é do tempo de um fordista. E ativista é um pouco, digamos, o americano estabanado com 2.000 causas ao mesmo tempo. Então, eu gosto dos dois, fui militante, não tenho mais idade para ser ativista, então compete de nova geração sobre o que fazer. Então, esse rapaz, que é que é doutorando, e eu conheço o trabalho dele, nos frequentamos, escreveu um artigo que deve estar na internet e que saiu, acho que em março, por aí, deste ano. Portanto, já a tragédia já tinha sido consumada. E eu não me lembro do título do artigo, mas tem bolsonarismo, fascismo numa sociedade sem classe, assim por diante. O título do artigo chama-se Henrique Costa. É só digitar que aparece lá Henrique Costa. Acho que deve ter sido publicado, que eu li o original que ele mandou quando saiu. Ele se faz a seguinte pergunta. Dizer, como é possível entender, como se deve entender, vou botar aqui, você está de memória, como é possível entender, como compreender, como é possível que quase 60 milhões de brasileiros que vivem em meio a escombros dominados por milícias tenham acelerado o fim da história votando em Jair Bolsonaro e sua tropa de choque, fecha aspas, ponto.
essa pergunta para mim é fundamental. Ela foi secundada, de certa maneira antecipada também, por um outro jovem. Jovem para mim, entre 30 e 40 anos, tudo é jovem. Nessa faixa também, no caso, doutorando em filosofia, esse sociólogo, esse agora é filósofo, chamado Felipe Catalani, que escreveu 2 artigos, a meu ver, fundamentais. Um em outubro, uma semana depois da eleição, tal coisa, e o outro agora no mês de julho, e que também se refere a essa catástrofe que se avizinha, ou da qual nós nos aproximamos, como um processo de aceleração rumo ao fim. Olha, essa aceleração rumo a um fim desejado, na formulação deles, que eu gostaria de fornecer elementos para poder interpretar mais adiante. Eu não vou começar a comentá-la agora. Um tipo de indagação, mas como é possível que os 60 milhões de brasileiros tenham, nas condições de desmoronamento governado por milícias, tenham apressado o fim da história, acelerado, votando em Jair Bolsonaro. Para mim, essa indagação é quase igual, profanação à parte, mas não acho que seja uma blasfêmia. A pergunta é como são possíveis juízos sintéticos a priori, né? Mais ou menos algo semelhante. E algo equivalente, trocado em miúdos, com a mesma contundência, ao imperativo categórico do rapaz que é objeto de bullying nesse campus. O que devemos fazer para impedir a volta de Auschwitz? É isso. Só que no nosso caso, é mais grave. Auschwitz foi plebiscitado. Então eles querem saber como é possível que 60 milhões está gravado, mas de fudidos, tenham votado para acelerar o fim das coisas. Um outro artigo que eu estava são todos amigos meus, conhecidos meus, então um argumento mais ou menos. Encontra-se uma moça que é professora de literatura lá na faculdade, chamada Priscila Figueiredo, em que ela aproxima respostas. Esses ativistas têm militância de pesquisa em várias periferias de São Paulo, fizeram vários filmes e as respostas que aparecem é: votei no pior conscientemente. É preferível que alguma coisa exploda do que continuar como nós estávamos. E ela comenta esse tipo de resposta nas entrevistas a um filme tunisino sobre o jihad, chamado Meu Querido Filho, que eu já comentei, não vou repetir, porque está lá no vídeo, acho que na Unicamp, em junho desse ano. Bom, então, diante disso que nós estamos, é esse o enigma. É nesse enigma que o nosso tempo vivido cruza com o tempo do mundo, no qual alguma coisa transcorreu e mudou. E nós não sabemos como. Opa! O que é isso? Um copo. Olha, isso que é ato falha. Fantástico. É o dilúvio. Então, o que aconteceu? Eu já comentei um pouco isso na última vez que eu estive aqui, em 2017, comentando um livro coletivo que foi publicado na Europa, em várias línguas, alemão, inglês, francês, espanhol, italiano, que é para ser divulgado, tipo manifesto, por vários autores, que acabou de ser traduzido no Brasil agora, não vi a tradução, chamada A Grande Regressão. Bom, o diagnóstico que se faz da reviravolta que o mundo conhece já há algum tempo, digamos, há 1 ou 2 décadas, que o negócio vem se aproximando, se avolumando, que fez um salto triplo mortal para os outros, para nós, desde 2016, Trump, Brexit, tudo o que nós sabemos. Bom, para esse diagnóstico, isso significa o seguinte: trata-se de uma grande regressão. Alguns dos autores presentes nesse livro não concordam com esse diagnóstico. Um deles é Nancy Fraser, o outro é Wolfgang Streeck. Tem um indiano baseado na
na Inglaterra, cujo nome me escapa, mas enfim, esses povos indianos complicados, ele não é tão complicado, mas no momento não me vem. Tem outros interessantes, mas o pano de fundo desse diagnóstico da grande regressão, o que eu estou sugerindo é que nós temos um quadro em que há uma disputa de diagnósticos a respeito disso. O pano de fundo desse grande diagnóstico significa que se trata de uma grande regressão, alguma coisa valiosa está ficando para trás. Há uma regressão em relação a alguma coisa valiosa que ficou para trás. E a grande regressão, nós sabemos que foi também um dos juízos históricos que correu o mundo nos anos 30, na Alemanha, a propósito do nazismo, em que, novamente, o rapaz do Bullying disse: o nazismo em si mesmo não é apenas os nazistas ou os fascistas, propriamente dito, que são os protagonistas de uma grande regressão social. É toda a sociedade que regrediu. Essa regressão é geral. Bom, no caso desse diagnóstico sobre a grande regressão, que é um decalque daquele primeiro dos anos 30, há um porém de circunstâncias atenuantes. A grande regressão são os outros, são os invasores do nosso campinho, os invasores populistas, autoritários e por aí vai. De modo que se reage a esse diagnóstico politicamente, ideologicamente, como? Nesse livro, o tom geral do livro é o seguinte: nós temos que restaurar aquilo em função do qual nós falamos em regressão. Isto é, o status quo antes é um objeto da restauração. Portanto, a resistência a essa onda populista, autoritária, iliberal, antidemocrática e assim por diante é a restauração. É a restauração do que havia antes, porque o que havia antes era um progresso, era uma coisa ascendente. E a restauração, e nesse momento as vozes são unânimes à esquerda e à direita. O establishment, que se divide em dois corpos, como eu tenho duas almas, tem essas duas almas que a Nancy Fraser denominou de progressismo neoliberal ou neoliberalismo progressista. Tem direita e tem esquerda todos juntos, amiguinhos, e se alternando na progressão dos direitos humanos, das crises humanitárias, da inclusão, das identidades, das minorias, da proteção, da democracia, assim, como sabe, são todos os, digamos, os vencedores do fim da Guerra Fria e apostaram nas grandes expectativas liberadas pelo fim daquele pesadelo que pairou durante 40 anos sobre o mundo, sendo que nada foi desativado, pelo contrário, o arsenal nuclear só cresceu, mas não vem ao caso. De modo que há a disputa entre esses dois campos, a grande regressão versus a grande restauração daquilo que vinha vindo, que nós precisamos diagnosticar ou precisamos examinar. Ora, o que eu estou tentando dizer é que aparece, talvez tenham pensado nisso, mas nos artigos que eu mencionei, os dois diagnósticos do Henrique Costa e do Felipe Catalani, é o seguinte: como na nossa experiência, o nosso tempo vivido político atual, que o Felipe, num grande artigo também publicado, foi assim, ao ar, em algum passa-palavra da vida, em algum blog, Boitempo, por aí, na semana seguinte à eleição, de 27 de outubro do ano passado, ele dizia o seguinte: nós, nesse momento, no Brasil, estamos vivendo uma conjuntura demoníaca. Essa conjuntura demoníaca significa o seguinte: há uma divisão entre dois blocos de sensibilidade, em que uns triunfantes acham que uma grande janela se abriu, janela histórica, em que as coisas vão acontecer, e outros que acham que vão morrer. E estão morrendo, né? Muita gente está morrendo, nós sabemos disso. Essa conjuntura demoníaca é que nós estamos tentando, estou aqui, ciscando a volta para tentar definir. E baseado na intuição desses dois rapazes e coisas que a gente já tinha discutido já aqui também sobre essa famosa grande regressão, o que ela significa, nós podemos dizer o que está acontecendo agora. Então, a minha proposta, que eu não sei se eu pretendo trocar em miúdos, como eu gostaria,
é a seguinte: o que está acontecendo não é uma grande, não é nessa se chamada grande regressão, a qual se contrapõe uma restauração do status quo antes, é uma grande aceleração. E nós estamos presenciando num lugar negativamente privilegiado, que é a periferia que nos coube nesse momento, num momento que também o mundo se periferiza. Nós estamos presenciando a aceleração de um processo que já vinha de antes. Portanto, para mim, grande regressão é nonsense, não diz nada, é apologia e rasa, além do mais. Uma aceleração de algo que vinha de antes e que nós precisamos definir. Por que num certo momento a coisa decolou e se acelerou? Eu estou usando grande aceleração também por uma analogia um pouco tosca com o que se chama também de grande aceleração nos cientistas, no grupo, na grande comunidade científica que está estudando aquecimento global, mudança climática e, sobretudo, o antropoceno. A emergência desse novo componente do nosso raciocínio político, que é o tempo geológico, a época geológica que nós estamos entrando e que foi denominada, eu vou repetir isso aqui, senão eu diria até essa madrugada, de antropoceno. Esse antropoceno, segundo a maior parte desses cientistas, pelo menos um pouco que eu tenho lido, conheço muito pela rama, mas enfim, como todo mundo tento acompanhar. Dizer, a entrada nesse antropoceno, ela se deve a uma grande aceleração de mudanças climáticas que vinham possivelmente desde a Revolução Industrial, bem com a industrialização. Mas, num certo momento, a coisa se acelera. E eles tentam localizar, na linguagem estratigráfica que eles usam dos geólogos, onde é que fica o golden spike, o marco zero dessa aceleração. E o último que eu li é o Zé Eli da Veiga, sobre as ciências da Terra, e ele diz o seguinte, ele cita em nome de bibliografia, bom, é um expert, a grande aceleração começou com os experimentos das explosões, digamos, a chuva radiativa das grandes explosões experimentais dos anos 60. Lá começa essa grande aceleração que configurou a entrada em cena do antropoceno. Isso já vinha de longe. Essa mudança já vinha de longe. O antropoceno não é uma coisa do dia para a noite, mas tem uma grande aceleração. Ora, mutantes, eu digo, dizendo que é essa aceleração, que houve uma aceleração agora, um processo que já vinha, bom, eu vou tentar datar isso, já vem lá de trás, mas nesse momento houve essa grande aceleração, e essa aceleração tomou uma configuração política, assumiu um corpo político que a gente chama jornalisticamente de populismo, que não quer dizer absolutamente nada. Autoritário também não quer dizer absolutamente nada. Bom, quando é que não houve autoritarismo, pelo menos acho que desde a Grécia, Atenas, o escravismo autoritário. Então, o que é libertário? Enfim, pouco importa. Mas não é o caso. Então, é isso que nós temos que tentar entender. Bom, o que debaixo do dilúvio, que eu me lembro, mas eu acho que nesse momento eu já posso mencionar. Eu estou apenas enunciando teses, não demonstrei absolutamente nada até agora, tentando avivar a imaginação do Instituto Público. O que eu digo, essa grande aceleração é o seguinte: nós vivemos já, as datas variam, pode ser desde a virada dos anos 70 para os anos 80, quando o capitalismo deu uma reviravolta, mudou o seu paradigma dito fordista de produção e produziu uma catástrofe de fogo lento, e que, de certo momento, acelerou. Instalou-se uma crise cujo desfecho, na opinião desse sociólogo alemão chamado Wolfgang Streeck, cujo livro foi publicado recentemente no Brasil, no ano passado, foi compra-se tempo. Compra-se tempo para adiar o desfecho dessa crise, que é o ajuste de contas do capital consigo mesmo, já que o outro lado foi posto fora do baralho, que é o nosso. E essa crise é uma crise sem fim, se empurra com a barriga, essa crise comprando tempo, justamente, segundo ele, através
inflação, da dívida pública, depois do endividamento das famílias e das empresas, até a atual crise, até o atual regime de austeridade estatal, que significa arrochar e ver se morrer. Arrocha e ver se morrer. Vai continuando arrochando. Essa crise não tem fim. E veio se empurrando, comprando tempo até agora. O que eu estou dizendo é que ela foi acelerada para se resolver esse desfecho. Então, ela foi acelerada de uma maneira demoníaca, digamos assim, para que alguma decisão fosse tomada. Eu vou demonstrar. Opa, para com isso. Acabou a bateria? O que eu vou tentar sugerir é que, aí vou ter que dar datas precisas mais adiante, a partir de um certo momento, aquilo que nós estávamos chamando de crise, vem de longe, que se fica mais claro a partir do fim da Guerra Fria. A ordem social que se instaura a partir da Guerra Fria, ela é uma era de... Eu já escrevi sobre isso, teria que explicar melhor, né? Tudo faz, vai lá. Em que as expectativas começam a diminuir, são decrescentes, expectativas políticas e sociais, são decrescentes. Então, o período que se lamenta e se quer restaurar com essa um diagnóstico da grande regressão e grande restauração, é uma espécie de impulso social que tende, nessa compra do tempo, a adiar um desfecho calamitoso, cataclísmico. Como se você ganhasse tempo adiando esse acerto de contas. Uma das razões pelas quais se começa a predominar a ideia de segurança, começa lá atrás, com a ideia de Estado de Segurança Nacional que os americanos inventaram no fim da Segunda Guerra Mundial. A ideia de segurança, a segurança, ela não tem nenhum propósito progressista, digamos assim. Ela não abre nada, ela apenas contém um desfecho desastroso iminente. Então ela vai empurrando. A segurança é isso. Então, tudo que se está querendo restaurar, em relação ao qual assim nos apresenta como regressão, é justamente esse adiamento de um fim. A segurança é para isso. O controle das populações é para isso. A gestão das populações, que são cada vez mais descartadas ou integradas de maneira perversa, para adiar um ajuste de contas ou uma catástrofe que virá. Então você segura, você controla, você pode proteger também, mas isso é o que vinha ocorrendo até agora. Os 20 ou 30 anos gloriosos do pós-Guerra Fria, que apareceu como um novo renascimento, que é o neoliberalismo, por aí vai, era nada mais, nada menos que uma sucessão de medidas emergenciais para conter isso, para assegurar fluxo de estoques, gargalo catastrófico. Então, se tinha, a partir de um certo momento, por razões que nós temos que investigar, a partir de um certo momento, essa contenção de uma crise dramática que se aproxima e nós empurramos, a segurança é isso, ela existe para adiar esse desfecho. Tanto é que as políticas públicas, cujo modelo é a guerra, ou a guerra modelada por políticas públicas, é sempre da intervenção para manter um mecanismo que pode, a partir de um certo momento, começar a desfuncionar e explodir tudo. Então você vai segurando, é como se fosse segurando uma usina nuclear, segurando um público-alvo num país periférico, você está segurando, você vai administrando, porque senão, se for mal feito, explode. Os anos gloriosos, em relação aos quais estamos regredindo, é esse desfecho que é empurrado. E tem um custo social astronômico, e que está lá embaixo. O pau está comendo lá embaixo. Só que obviamente ninguém via. Os neoliberais e progressistas todos juntos, aliás, não viam para onde estava indo a conta. Ora, a partir dessa reviravolta, que nós estamos tentando diagnosticar, que aparecem os dois enunciados dos nossos jovens ativistas, militantes e teóricos, subitamente se decidiu essa crise. Toda a crise exige uma decisão. A ideia de crise é uma ideia moderna por excelência, significa que ela tem um modelo médico, clínico,
é a cura ou a morte, tem um modelo teológico, que é a salvação, a danação, e tem um modelo, tem um modelo jurídico, que é a condenação, a absolvição. Num certo momento tem que se decidir, a crise é o momento da virada. Isso é teorizado por todo mundo que estudou a origem da modernidade. Ora, a partir de um certo momento, alguém, algo e circunstâncias empurrou, ou destravou esses mecanismos de contenção dessa explosão e tomou a decisão de acelerar isto até o seu desfecho trágico, portanto, rumo ao fim. Esperando o que? Não sabemos, ainda temos que investigar. Há várias hipóteses a respeito disso. E eu, pelo que eu li, estudo, enfim, vou dar meu pitaco daqui para frente, citando com a mão de cá. O que nós estamos assistindo é uma grande aceleração em virtude de da decisão de decidir essa crise. E vamos que vamos até o fim, até a explosão. É disso que se trata. E explica por que 60 milhões de pessoas escolheram rumar para o fim. Desde que esse fim ocorra. Bom, tem mais um dado. Aí eu entro na parte histórica do meu argumento, tem a parte sociológica, não sei se eu chego lá, que é a seguinte: o que significa essa grande aceleração rumo ao fim? E é um fim cataclísmico. Bom, eu estou falando, se todo mundo aqui teve um passado imaginário revolucionário na vida, nós sempre fomos apocalípticos. A revolução é uma revelação, um apocalipse. Não religioso, mas é. Então, o que eu estou dizendo é que essa decisão, em vez de retardar o desfecho trágico, acelerar esse desfecho, é o que nós, na nossa juventude militante, serial, depois eu vou recuperar mais tempo, chamávamos de contra-revolução. Então, o que nós estamos vendo, assistindo atualmente, é uma contra-revolução em andamento, sem revolução. Ou, outra coisa, é uma contra-revolução preventiva que pressente a vinda, isso é o wishful thinking, mas enfim, vive disso, pressente a vinda de uma grande insurreição. Pode ser que essa insurreição esteja chegando e venha pela, não sei, ou se essa contra-revolução preventiva ela opera no vazio, então o que está vindo é uma espécie de espasmo de violência autodestrutiva funcionando no vazio. É uma possibilidade. Eu acho que vale a pena, nesse momento, recuperar o filão, puxar novamente pelo fio da meada da ideia de contra-revolução, o que significa que para nós não valendo, se a gente fala em contra-revolução, tem uma outra coisa acontecendo. Bom, mas não no sentido tradicional. Então aqui eu começo com a minha segunda parte, enfim, vai lá, que é uma recuperação histórica para mostrar a plausibilidade dessa hipótese e espero que nos faça pensar. Então, voltando ao marco zero, é o seguinte: o que nós estamos, nós à esquerda, pensamento progressista, agora não no sentido pejorativo, sempre vivemos politicamente, é alguma coisa que um historiador, no caso, chamado Koselleck, que eu cito muito, as pessoas devem conhecer, imagino que é extraordinário, chamava de temporalização da história. Essa temporalização da história é alguma coisa que ocorre, história sempre houve. Desde o Neolítico Superior se conta o que aconteceu no passado, as pessoas registram fatos. Essa narração sempre houve. O que é novo dizer e que aparece por volta do fim do século XVIII, início do século XIX, tendo no centro uma reviravolta histórica, redundantemente histórica, chamada Revolução Francesa, é que é uma aceleração dos tempos, é essa temporalização da história.
A história é aquilo que transcorre de maneira tensionada entre um intervalo que é a experiência passada, que se recorda, ou individualmente ou coletivamente, em termos de sociedade, e outra coisa que é de horizonte expectativa, que nós não sabemos exatamente o que é, e para o qual tendemos nos afastando, rompendo. E quanto mais a distância entre o espaço da experiência e o horizonte expectativa aumenta, maior é, digamos assim, o fluxo, o jorro dessa novidade em perpétuo movimento, que nós chamamos de história, que foi entreaberta, como quem abre uma comporta, pela Revolução Francesa. Isso, resumindo bem, de maneira bem rasa, mas não é falso. De modo que a Revolução foi uma tal reviravolta na sensibilidade, na vida, na civilização material, na organização do poder, que ela destravou, que ela inaugurou essa distância entre passado de experiência, aquilo que se sabe, que se conhece, que se rememora, que se é repetido, e a novidade absoluta para o qual se anseia, que é algo que está no horizonte, do qual nasce a ideia de progresso, dizer, a ideia de progresso e de velocidade no decorrer da história, de alguns que estão mais na frente ou estão mais atrás, e todos tentam alcançar uns aos outros ou rivalizar nesse progresso, fazendo com que essa distância seja extensionada de modo que os tempos novos não repitam os antigos. Isso foi ocasionado por essa tremenda reviravolta na história, que foi uma hecatombe para os contemporâneos, que foi a virada de séculos e séculos de opressão, absolutismo, feudalismo e assim por diante, que foi para o ar. Tem todos os movimentos preparatórios que aconteceu na Inglaterra, pouco importa. Até então, a ruptura com o contínuo da história, já no tempo do Bloch, meditando sobre as guerras camponesas, sobre Thomas Wilson, sempre ocorria na forma de uma irrupção utópica. Não era o resultado de uma acumulação histórica. Pela primeira vez, aparece a experiência da história como uma acumulação ascendente, que começa na Revolução Francesa, que deve ir ascendendo até culminar, passa pelas insurreições russas de 17, e por aí vai, como se nós tivéssemos a história, o vento da história nos empurrando a favor, ao nosso lado. Vai. E de uma maneira, estávamos tão convencidos disso, que mesmo, como diz o Victor Serge, quando deu meia-noite no século XX, no auge do nazismo, quando na Europa, diz o Victor Serge, se imaginava que o Hitler havia vencido, vocês imaginam só, o Hitler havia vencido? Isso não é romance distópico do cara, do Castelo Alto, onde venceu mesmo, mas ninguém percebe. Todos hoje aqui, são todos hitlerianos sem saber. Mesmo naquele momento, os existentes na Europa sabiam que iam ganhar. Sabiam que era impossível que a história revertesse, por mais regressivo que fosse o nazifascismo. Então, a ideia de que tem um processo que nos empurra na direção do paraíso, é um pouco Benjamin, ponta cabeça, mas é o Benjamin. Essa ideia, mesmo que se olhe para trás seja uma catástrofe, essa ideia ela não morreu com a ascensão do nazismo. Com o auge nazista, quando se pensava que eles tinham ganho, deu meia-noite no século, e mesmo assim, o pessoal que ia para o Maquis, que eram os partigiani, os militares, os militantes, sabiam que, no fundo, ia ganhar. É impossível não ganhar. E isso é o que dava ânimo para as pessoas enfrentarem e ganharem. E ganharem a guerra. Vamos ver mais adiante que foi apenas uma vitória militar, por isso estamos nessa empresa. Bom, ora, esse sentimento ele foi despertado. É uma inversão, quase que uma inversão cosmológica, digamos assim. O mundo de ponta cabeça foi deflagrado pela Revolução Francesa, em que a ruptura utópica ela se temporaliza, por assim dizer, vendida a prestações até a sua consumação final, que é a Revolução. A Revolução sempre foi uma consumação apocalíptica. A partir da Revolução Francesa, nós fazemos política esperando que a Revolução se complete ou que ela volte. Se nós rifarmos essa hipótese, política é outra coisa. Então, nem sequer merece, para nós, nem sequer merece o nome de política. É gestão. Acabou. Não tem como. Então, por isso, essa temporalidade progressista
que veio com a Revolução Francesa e foi encorpada à medida em que as promessas sociais da Revolução na França e no mundo foram se sucedendo, foram se acumulando através de derrotas. Foi em 1830, 48, na Comuna, assim por até chegar nas insurreições russas de 17, e por aí vai, tem insurreição alemã, tem revolução pelo mundo inteiro. Então, há uma coisa que vem empurrando lá de trás, que foi aberta pela Revolução Francesa e que aparece como uma reviravolta cosmológica. Bom, a essa temporalidade progressista, agora eu vou precisar acrescentar mais uma outra coisa. Uma outra coisa, que é o seguinte: esse mesmo autor, que eu estou parafraseando livremente, que é o Koselleck, tem um livro genial, desculpe, mas é genial. Genial no sentido genial de uma jogada de um centroavante de futebol, genial, sem implicações epistemológicas babadas. Chamado Crítica e Crise, que é uma análise do iluminismo. O iluminismo, para ele, os iluministas do século XVIII, que todo mundo coloca lá na origem da Revolução Francesa, que é uma coisa muito duvidosa, mas enfim. Esses iluministas dizerem, qual era a estratégia política dos iluministas? Era denegar a existência de política. Era uma crítica moral ao absolutismo. Então, a crítica moral que partia da sociedade, que depois será batizada de sociedade civil, e se contrapunha moralmente ao absurdo humano, o absolutismo. E que, portanto, nós estávamos com a razão, porque nós éramos moralmente superiores. Nós éramos um tribunal que julgava o absolutismo e o condenávamos. Só que nós o condenávamos num tribunal moral que eles chamavam de história e história do progresso. Aí o Koselleck, para não enfrentar o fato político de que o absolutismo tinha que ser trombado politicamente e o sangue tinha que correr. Como esse fato era escamoteado pelo iluminismo, que acreditava no progresso da razão, das luzes, história moral, fora, para evitar o confronto, a decisão política, desde a sua origem, diz o Koselleck, o pensamento liberal evita a ideia de decisão, que é o confronto, luta de classe. O Carl Schmitt diz, o fundamento da minha teoria é a ideia de decisão, que é repudiada pelos liberais, por isso que eu sou antiliberal. Tem uma hora em que se tem que decidir. O pensamento liberal ilustrado, progressista, adiou indefinidamente, escamoteou essa decisão política, em nome do quê? De uma história planejada sob o controle. A filosofia da história dos iluministas, segundo Koselleck, era uma espécie de quem planeja um planejamento, um plano quinquenal para a história, para evitar o confronto político. Então você planeja, a história é alguma coisa que nós temos que controlar. E se beneficiando, depois da reviravolta da Revolução Francesa, se beneficiando do fato consumado da Revolução Francesa. By the way, quem estuda Hegel aqui deve se lembrar que o Hegel faz exatamente a mesma coisa, que o Hegel era bonitinho e tal, dialética revolucionária, mas era um tremendo conservador de caso pensado, só que para chegar aos resultados deles tinha muita morte pelo caminho, porque ele era a favor, era a luta, tinha dialética, contrários, assim por diante. O raciocínio do Hegel, que aliás foi o jovem Habermas que descobriu isso, porque ele era inteligente e era de esquerda. Ele era muito bom mesmo. Ele tem um artigo genial, assim, futebol. Um artigo formidável sobre o Hegel, a política e a Revolução Francesa. No Hegel ele diz o seguinte: o milagre, o Hegel inventou um conceito chamado espírito do mundo, que ele disse que viu a cavalo para o Napoleão. Então, o espírito do mundo é esse tamanho, barrigudinho, ele viu a cavalo passando por Iena quando ele estava terminando a filologia do espírito. Esse espírito do mundo, diz o Habermas, é uma construção artificial que o Hegel inventou. É um fake begriff. É um artifício, é um Deus ex machina para salvar os resultados da Revolução Francesa sem passar pela carnificina de uma revolução. Então, o espírito do mundo, ardilmente, manobrando racionalmente, conseguiu aqueles resultados extraordinários, que é a emancipação do gênero humano, através do direito, da razão encarnada, o sol que surgiu, sem o sacrifício da revolução. A revolução desapareceu. Ela conseguiu isso. Olha, isso é uma ideia iluminista, não é do Hegel.
Essa ideia do iluminista é isso, a história sob controle é isso, nós evitamos o confronto e colhemos o resultado. Se nós conseguimos a dialética do reino como um projeto da história planejada da filosofia da história iluminista, é tirar a meia sem descalçar o sapato. A ideia, a dialética especulativa do reino é isso. Eu gosto do negativo. Não tem essas mágicas, não vai a lugar nenhum, é só destruição. Bom, diante de todas essas mágicas, e a hecatombe, que foi essa reviravolta da Revolução Francesa, surge uma coisa extraordinária. Entra um personagem demoníaco no nosso drama, chamado Contra-Revolução. Ela nasce em 89. A ideia de Contra-Revolução é uma reação, um pensamento reacionário, não conservador. Burke não era assim na Inglaterra. É um pensamento reacionário, que é francês. Tem o famoso Abbé Arnauld. Não é Arnauld, não. Daqui a pouco eu me lembro. Não é Reinaldo dos Lozinhos. Daqui a pouco eu me lembro desse abade francês, que inventou, veja só, fake news com a conspiração de ventilar, os protocolos de ventilar. Ele demonstrou, fez um panfleto que correu o mundo mostrando que a Revolução Francesa é uma conspiração maçônica. Das sociedades secretas, das lojas maçônicas, portanto, era uma conspiração. A contra-revolução nasce como uma teoria da conspiração. E depois, essa teoria é expandida de maneira também muito inteligente pelo contra-revolucionário maior, que é o Joseph de Maistre. E escreveu lá a sua rede de São Petersburgo, tal, exilado. E desde então, esse pensamento e ação contra-revolucionária, porque eles atribuíam a Revolução Francesa a uma conspiração maçônica, mas eles conspiravam também. Conspiravam e iam à luta. Não era brincadeira. E tinham todas as potências monárquicas e dinásticas, todos os estados dinásticos a seu favor. E a Inglaterra, como sempre, financiando tudo e qualquer coisa. Bom, esse pensamento contra-revolucionário, essa prática política contra-revolucionária, tem uma compreensão da história também. O problema deles com a Revolução, com o pensamento revolucionário que vai da França até meados do século, até a República de Weimar, é justamente uma refundação, uma revisão da ideia de história, que é fundamental para o pensamento progressista do qual nós descendemos, e também os contra-revolucionários. Para os liberais não existe história. História é uma bobagem. Existe o progresso, a transformação paulatina, o ajuste das instituições, a garantia das liberdades, mercadoria que circula novamente. História não tem história com um processo dramático de luta que avança. Para os contra-revolucionários existe, e para eles a Revolução Francesa é uma verdadeira catástrofe no sentido teológico-político. E é essa catástrofe, portanto, a história descontrolada que nós temos que refazer, refundir, reparar e colocá-la de volta aos trilhos. Isto é, a ideia iluminista de que a história é alguma coisa que você planeja, que está sob controle, ela, de certa maneira, significa, para o contra-revolucionário, significa o seguinte: vocês mexeram numa engrenagem fundamental que ela saiu do controle. Ela saiu do controle e ela vem barbarizando desde 89, que o mundo é um Deus nos acuda, contra o qual nós temos que reagir, e reagir violentamente, para deter esse curso catastrófico e encaminhá-lo para outro lado. Ora, deter esse curso catastrófico é uma reviravolta apocalíptica. Então, nós precipitamos um fim desse curso catastrófico para que haja um renascimento. Ora, isso culmina no nazismo. O nazismo é contra-revolucionário nesse sentido originário, não é no sentido econômico, político, porque ele era antiparlamentarista, assim por diante. Não tem nada a ver com isso. Isso era nota de rodapé. Isso era nota de rodapé. Então, começa em 1789, essa outra temporalidade catastrófica que é a contra-revolução. Não é por acaso aí os nossos, digamos, as afinidades, os laços de família são perigosos e sombrios. Nós temos aí, esse mundo é um mundo complicado. Não é por acaso
que um dos personagens da Montanha Mágica de Thomas Mann foi escrito nos anos 20, justamente no entreguerras, entre a catástrofe da guerra de 14 e 18 e o nazismo que se avizinhava, já estava pintando na Alemanha. O Thomas Mann estava vendo isso poucos anos depois, ele ia embora. Um dos personagens, são dois personagens que disputam a alma do Hans Castorp, que é um engenheiro ingênuo politicamente, espiritualmente, que é lá visitando o primo num sanatório de tuberculose na Suíça. São dois personagens, tem o liberal boboca, que é o Settembrini, um italiano, que gosta de libertà, Costituzione, Garibaldi, l'umanismo e tal, faz discurso, e tem um jesuíta Defroquet, sinistro, que está lá curando tuberculose, vai acabar se suicidando, obviamente. E que pensa em termos, ele pensa numa espécie de extirpação espiritual do capitalismo, uma grande queima catártica, um incêndio semelhante ao da Comuna, e a instauração de um reino que passa pelo terror, depois um reino de liberdade absoluta e liberdade espiritual. E esse personagem, chamado Nafta, Leon Nafta, ele é descrito fisicamente, é o retrato falado do Lukács. Só que o Lukács não pensava aqueles horrores que ele atribui ao Nafta. Thomas Mann é muito mais sofisticado do que a apologia para dizer que o Nafta não é o Lukács pensa. Ele simplesmente, a certos momentos no discurso do Nafta, que é uma amálgama, que é um decalque do amálgama que o jovem Lukács, na hora em que ele estava se convertendo ao bolchevismo e ao leninismo, faz uma espécie de... No caso do Lukács é interessantíssimo essa figura, é uma figura extraordinária, de fato. Ele está se encaminhando para essa conversão ao bolchevismo e começa isso durante a guerra de 14 e 18, a Revolução em 17, mas o bolchevismo já estava lá no pedaço, não estava funcionando. Ele faz uma espécie de aproximação, o Thomas Mann, ao delinear a figura do Nafta, entre aquilo que o jovem Lukács pensava entre o mundo moral do Dostoiévski e o bolchevismo. Então, o reino do bolchevismo é uma espécie de reino milenarista dostoiévskiano e puramente moral. Para pôr a história nos eixos através de uma reviravolta cataclísmica. Esse é o jovem Lukács, no momento que ele ainda era um intelectual dissidente, refratário, na Hungria e na Alemanha, do círculo do Max Weber, e está começando a prestar atenção no que está se passando no mundo, já tinha escrito a teoria do romance e está imaginando, começa a interpretar o Dostoiévski. E há, em um certo sentido, há uma espécie de pressentimento da revolução que vem. Está no jovem Lukács, aí, que é o modelo do Nafta. De modo que a temporalidade contra-revolucionária, como ela é antiprogressista, nós temos uma poeira que está na nossa porta que de vez em quando a gente tem que varrer. Mas, voltando. Bom, essa contra-revolução, uma tendência e uma releitura, tem uma temporalidade própria, é o avesso da modernidade, ela está lá, cobrando. Ela conta em todas as etapas que nós conhecemos, e sempre, quando ela vem à tona, ela começa já na Revolução Francesa, é a Vendée, que foi uma guerra total, foi a primeira guerra total, sem quartel, dentro da Revolução Francesa. Pois ela vem, ela volta nos massacres de junho. Os comandantes dos massacres de junho são, digamos, a encarnação de comandantes burgueses e militares da contra-revolução. E a escola desses comandantes, aí é um outro capítulo, que eu não vou ousar abrir aqui, é colonial. Os massacres de junho sucedem por 15 anos, 18 anos, para ser exato, a conquista militar da Argélia. Tanto é que, em todos os livros de história, nas barricadas, quando há o enfrentamento nas semanas sangrentas de junho, quando eles assaltavam as barricadas, os militares e a Guarda Nacional, que era a burguesia armada, eles gritavam palavras de ordem contra os beduínos. Os trabalhadores parisienses eram beduínos, portanto, mereciam o mesmo tratamento dos beduínos
subjugados na Argélia. De modo que um dos filões da contra-revolução que corre por fora do mainstream europeu é o filão colonial. E exatamente esse filão colonial que vai aos poucos, à medida que a contra-revolução vai aumentando o seu poder de enfrentamento, depois vem a comuna, os versalheses, vem as comunas, até chegar nos Freikorps, de fim de 18 e 19 na Alemanha, ela tem uma experiência colonial, que se volta, quando finalmente chega no auge da contra-revolução, que é o nazismo, o nazifascismo. Nesse momento, esse massacre, esse confronto colonial, esse massacre colonial se volta para a Europa. Tanto é que os bons europeus liberais, a primeira vez que eles ficavam chocados com o hitlerismo, assim, não, o Hitler é espantoso, quanto, digamos, a economia, a política social dele, tudo bem, nossas grandes empresas continuam lá e ganhando muito dinheiro, mas é inaceitável, parece editorial do Estadão, é inaceitável que ele trate os bons europeus como se fossem nativos das nossas colônias. Então, pela primeira vez aparece um bombardeio colonial, o bombardeio estratégico da Segunda Guerra era conhecido como colonial bombings. Foi inventado por italianos, franceses e ingleses nas colônias. A primeira vez que se faz isso, um colonial bombing, é Guernica. Bom, aí depois vai até o auge, que é a bomba atômica, no Japão. O Japão, para quem lançou a bomba atômica, a escolha do alvo Japão era a escolha de uma sociedade absolutamente outra. É uma humanidade asiática que não nos diz respeito. Então, a bomba atômica é o auge de um colonial bomb. Isso vai mostrar, bom, essa tese está lá na Hannah Arendt, que ninguém lê. Uma das origens do fascismo é o imperialismo no sentido colonial, não o imperialismo no sentido leninista. Em que a invenção da gestão de populações, como se administra as coisas, foi feita na periferia colonial. E é essa gestão de populações que é transferida pelo nazismo para a Europa. As potências classicamente coloniais e imperiais restringiam isso à sua periferia. A Alemanha é a primeira, o Terceiro Reich é o primeiro que faz isso com relação à Europa toda. Então, o projeto do Hitler é de escravizar a Europa. Escravizar, exterminar, e os sobreviventes do extermínio seriam escravizados. Todos os eslavos seriam escravizados, seria uma plantation gigantesca com petróleo, trigo e assim por diante. Ele propôs isso às classes dominantes alemãs e expôs isso. Poucas semanas depois de tomar posse como chanceler, os caras toparam. Bom negócio, estamos com você. A Wehrmacht também topou, porque era colonial. Só que depois ele estendeu para todo mundo. Aí entrou todo mundo na roda, franceses, holandeses, dinamarqueses, todo mundo sem distinção. Bom, essa é a carreira da contra-revolução. Bom, o fundamental é nós compreendermos que já naquele momento, nessa carreira toda, ela sempre aparece como uma catástrofe. É uma história catastrófica, ao contrário da história progressista. Veja só, para nós é complicado dizer isso, porque ela implica nessa reviravolta, nessa aceleração do fim. Não estou ultrapassando demais. Bom. É um certo momento, eu estou contando uma história, meio narrativa demais, mas enfim, eu acho melhor assim. A partir de um certo momento, esses dois tempos do mundo, essas duas temporalidades, esses dois impulsos que vinham num contraponto em guerra desde 89, num certo momento se encontram
E a equação desse encontro é feita pelo o rapaz do bullying. Aliás, o par, a dupla sertaneja Adorno e Rocada. Chama-se dialética da ilustração, ou do iluminismo, da Aufklärung, como quiser. Eles fazem esse diagnóstico, publicam, escrevem um livro que será publicado em 47, mas estava tudo escrito em 44, antes do desfecho da guerra, embora já fosse previsível que queria quem venceria. Ora, a dialética da Aufklärung, tipo assim, a golpes de machado, bem sumário, é basicamente dizer como isso deu naquilo. É isso. A primeira frase é: o mundo totalmente esclarecido pelo progresso da ciência e seu correspondente progresso moral da ciência, pelo desenvolvimento da sociedade, não de sociedade de mercado, mas enfim, sociedade liberal, capitalismo e assim por diante. O mundo totalmente esclarecido brilha sob a luz de uma tremenda catástrofe. É a guerra. Nesse momento, então, nós vemos o planejamento iluminista da história, o progresso, é a contra-revolução que culmina no fascismo. O segredo da história é o fascismo, como também é aquele progresso, a ideia de dominação da natureza, do sujeito, e assim por diante, como nós sabemos na cartilha da Aufklärung, que eu acho que está de pé. Eles se juntam e fecham a equação. Isso tira o chapéu. Ninguém estava pensando nisso naquele momento. O que se pensava naquele momento, em 44, 45, era justamente como pintava a vitória dos aliados, era novamente a vitória e as grandes expectations de que nada mais seria como era antes e, portanto, o mundo seria recomeçar. Olha, o que eles estão dizendo é o seguinte: olha, essa dialética da ilustração, do processo, na verdade, é uma dialética do processo de modernização. De modernização através da mercadoria. De modernização através da modernização capitalista. Deu nisso, não significa que tem o bem e o mal. Uma coisa termina. Dialética é isso. Não é contraposição de A com não A, não é isso. É esse movimento. E esse movimento é o movimento da história. E, portanto, nós chegamos ao ponto final, de certa maneira. O que vem depois é uma coisa que nós vamos tentar, com a qual vamos conviver. A vida não é mais a mesma coisa. É isso. Bom, quando eles fazem esse diagnóstico, estão dizendo uma barbaridade naquele momento. Porque naquele momento que o livro é escrito, havia uma espécie de contraponto entre as luzes e as trevas. Do lado das luzes estavam o progressismo revolucionário, socialista, e, do outro lado, o progressismo liberal, juntos numa frente única contra as trevas do nazifascismo. Portanto, com as forças da contra-revolução, do obscurantismo, da barbárie e por aí vai. Ora, todo mundo imaginava que, terminada a guerra, essas duas frentes únicas, essa frente única que venceu a guerra continuaria. É o que está aqui na Grande Restauração. Você não acha que nós estamos totalmente todos juntos contra a barbárie nazista? Ou populista, autocrático, que tem por aí uma coisa pior. Ora, esses dois indivíduos, essa dupla sertaneja, eu estava dizendo o que em 44, 45? Que os dois lados eram coordenados pelos mesmos parâmetros. Se há uma dialética em que o esclarecimento termina nisso, nessa explosão, e essa explosão, o mundo brilha intensamente à luz de uma enorme catástrofe, era antes da explosão nuclear de Hiroshima. Os caras anteciparam isso. A bomba é uma grande Aufklärung instantânea. O mundo se ilumina. A bomba é o ápice do progresso técnico-científico de uma sociedade liberal. Ela explode. E leva consigo duas cidades. Sim, não mais. Bom, então eles fecham a equação e dizem esse absurdo. Se a dialética da Aufklärung é isso, não existem três ideologias, duas aliadas em contraposição a uma do mal. São três. Você tem o socialismo de caserna, o liberalismo, tem o liberalismo
todos, e o nazismo, que é uma sociedade altamente tecnológica. E qual era, isso não está no livro dele, está no Rainer Willi. Qual era a lógica dessa sociedade altamente tecnológica, que era o terceiro Reich? Era a aceleração. O extermínio era daqueles que eram deixados para trás porque não tinham condições. O eugenismo, o racismo, era para descartar, eliminar os que não tinham condições de acompanhar a grande aceleração tecnológica, que era a Revolução Ariana, assim por diante, tanto faz. Mas era uma aceleração tecnológica. Portanto, em certo momento, eles desistem da bomba nuclear porque não tinham mais condições militares para fazer. Mas tinham os grandes cientistas que pensaram a bomba, que migraram para a Inglaterra, que migraram para os Estados Unidos. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte: olha, essas três, liberalismo, socialismo de caserna e nazismo, são coordenadas por mesmos parâmetros. E deu nisso. De modo que as duas têm revolução e contra-revolução, a ascendente, a revolução que vai ser de 89 até a civilização stalinista, que é uma civilização material, progressista, assim por exemplo, no pior sentido, que se juntem para derrotar o nazismo. Deu nisso. De modo se nós levarmos em conta esse desfecho, 44, e esse diagnóstico, toda leitura que nós vamos fazer de lá para cá, 30 anos gloriosos de crescimento e desenvolvimento da periferia sem Estado social na Europa, até hoje é outra história. É outra história completamente diferente que esses malucos fizeram. Bem minoritários. Mas é uma outra história. De modo que o rebaixamento das perspectivas já estava lá. E ele se deu quando há esse encontro entre as duas águas, a revolução, o progressismo e a contra-revolução, em por essência, que é o nazismo. Ora, eles disseram outra coisa também. Não vim aqui para fazer a apologia da dupla sertaneja, mas tem que acabar mencionando que os caras viram coisas que nós não vimos. As consequências que tiraram é controverso, discute, assim por diante. Não é o caso aqui. Uma outra coisa que eles disseram, está lá no prefácio da edição de 47, portanto já o desfecho já conhecido, a bomba já conhecida. Eles dizem o seguinte: prestem atenção, nós derrotamos, as luzes ganharam, derrotamos o demônio, mas a derrota do nazismo foi apenas, não esqueçamos que foi uma derrota militar. Por isso eu sempre digo, olha, quando a gente começa a falar em nazismo, fascismo, a três todos, fascista, tudo é fascismo, assim, cuidado. Se for de fato fascismo, é preciso que eles sejam derrotados militarmente, entre outras coisas. Só que, diz a dupla sertaneja, essa derrota militar significa que o dispositivo que os engendrou não foi desativado. A pressão social que ele gerou está aí inteirinha da Silva. Tanto é, agora sou eu que estou acrescentando, tanto é que a ideia que ocorreu em 45, sem precisar falar nos campos, que é o complemento, significa o seguinte: a partir de 45, o que aconteceu com a explosão nuclear, significa que nós redefinimos, nós os vencedores, e mais ou menos nas coordenadas dos derrotados militarmente, nós redefinimos o mundo de uma maneira militar. É uma redefinição militar do mundo, significa que o mundo, ao se lançar a bomba atômica, se transformou num alvo. É o que eles vão escrevendo há muito tempo. Então, a partir desse momento, o mundo como alvo, e uma derrota apenas militar, do outro lado, e o fato de que nós estamos vivendo a partir de então, com a criação do Estado de Segurança Nacional Americano, e por aí vai, todas as agências, nós estamos vivendo uma nova redefinição militar da humanidade, da sociedade, do planeta, e, portanto, o planeta como alvo, a coisa mudou. De modo que as expectativas despertadas para aquelas temporalidades ascendentes, elas se inverteram completamente. Essa é a leitura que eles fazem naquele momento. Portanto, o que nós vamos começar a reinterpretar de lá para cá muda inteiramente de figura. Portanto, são os primeiros a mostrar, a sugerir, que o capitalismo organizado depois da guerra é apenas uma trégua. O capitalismo imune a
a crises sistêmicas também é uma crise cujo desfecho foi empurrado. A sociedade totalmente administrada ela é uma quimera, porque ela está baseada numa ordem social estritamente, completamente antagônica. Vai do psiquismo até as macroestruturas. De modo que essa trégua é alguma coisa que pode explodir, vai explodir a qualquer momento. Explodiu em 68. Explodiu em 68. Bom, a partir de 68, agora não são mais eles, o Marcuse já tinha dado seu recado no homem unidimensional, e o Adorno morre um ano depois. Mas no homem unidimensional, o Marcuse não cai no conto do consenso progressista keynesiano unindo esquerda e direita em nome de um capitalismo organizado sem crises que vai incluindo e protegendo, Que mecanismo, diz o Marcuse, que mecanismo é esse em que há afluência, no caso está examinando a sociedade americana, em que há afluência inteiramente dependente de uma prosperidade alavancada pela indústria militar que prepara um cataclismo nuclear. Então as pessoas, o sujeito, ou esse neo-sujeito, ou esse não-sujeito, uma sociedade sem oposição, é aquela que se beneficia na sua prosperidade, na sua afluência, de uma máquina de guerra em prontidão para explodir o mundo. Bom, daí o que pode sair? Vai sair contra a revolução em profusão. Bom. Vamos, tem muita coisa, eu quero dizer mais outras. Então vamos avançar um pouquinho com a seguinte observação. Se eu me fiz entender, nós estamos encerrando um período em que esse desfecho foi empurrado com a barriga. Bom, há uma reviravolta no centro do mundo, Europa, Estados Unidos, e essa reviravolta traz de volta o ideário da contra-revolução. Sendo que a revolução contra a qual ela se dirige, nós não identificamos direito. Não sei as suas formas clássicas do século XIX, ou até pelo menos até meados dos anos 30 do século passado, quando ela é cortada é enfrentada pelo nazismo. Bom, de uns anos para cá, um estudioso americano, estudioso das ideias políticas, é um liberal na acepção americana, democrata, radical, um bom cara, inteligente e tal, mas não é marxista nem nada, chamado Mark Lilla. Ele vem estudando, tem 3 livros deles publicados no Brasil. As pessoas pedem paciência de ler, porque ele, enfim, é um liberalzão, então diz muitas bobagens sobre a esquerda e tal. A gente deve relevar, se tiver paciência de ler. Ele escreve muito bem, está bem traduzido, é um admirável prosador. E vem estudando o pensamento de direita. E é o primeiro nos Estados Unidos a fazer a distinção. Olha, não confundam, por favor, os conservadores que estão aí trocando figurinhas e duelando com os liberais, desde que nós existimos como nação, desde antes na Inglaterra. Conservadores e liberais, não confundam conservadores com reacionários. A discussão entre liberais e conservadores é a respeito da relação entre indivíduo e sociedade. Com os conservadores é justamente isso que eu estou dizendo. Com os conservadores trata-se de saber de que história nós estamos falando, de que processo histórico nós estamos falando, e esse processo, a concepção desse processo histórico, ela é decisiva na decisão daquilo que está se entrechocando. Ora, a partir de 2012, resenhando livros, jornais, ele é publicista, ele participa disso, é colunista e assim por diante, ele começa a notar uma estranha metamorfose
no pensamento e na ação de direita americano. Ele diz o seguinte: o pensamento reacionário, tal como eu entendo e como eu estudei na Europa, então ele recupera os grandes autores reacionários europeus, que muitos deles migraram para os Estados Unidos. Aliás, um deles, chamado Vogelin, que é um teórico da gnose, e que tem uma obra enorme, era alemão, depois emigrou para os Estados Unidos, tem muita influência, foi lido no Brasil por um personagem que eu não posso mencionar o nome, porque senão chove enxofre do ar-condicionado, mas eu posso dizer que ele mora na Virgínia e gosta de hippies. Esse Vogel foi lido por esse personagem, foi lido por outro personagem que eu posso mencionar, chamado Steve Bannon. O Steve Bannon, veja só, a contra-revolução é um rio subterrâneo, de vez em quando aflora e barbariza. Ele vai e volta, e chega um auge, e foi o nazismo. E o Steve Bannon, um livro de cabeceira do Steve Bannon, que não tem nada a ver com isso que eu estou falando, mas que alguém descobriu, foi mencionado lá no site dele, na época da campanha ainda, da Breitbart. É um livro de 2 historiadores americanos, historiadores assim que vendem um pãozinho quente, teoria sobre tudo, tem uns 30, 40 livros cada um, assim, dão palestrantes, percorrem os Estados Unidos, mas são historiadores profissionais. Então eles montaram uma história dos Estados Unidos em que você tem períodos de ascensão, crise, hecatombe e desce. Depois nova hecatombe, sobe e vai, assim vai, desde as guerras de independência, passa pela guerra civil, passa pelo Rio, depois passa por todas as demasias, tudo aquilo que os democratas aprontaram. Então, o diagnóstico que eles fazem, lendo a história, é uma história geracional dos Estados Unidos. É muito chato de ler, não li tudo não, porque é demais. Mas para saber o que é o livro de cabeça que dizem que fez a cabeça do Steve Bannon. Concluindo, esses 2 historiadores, essa história geracional dos Estados Unidos, é o seguinte: nesse momento nós estamos lá embaixo. De fato, é uma decadência da civilização americana. Decadência no sentido como estava desde até na Guerra Civil depois. Nós estamos lá embaixo, e como é que nós podemos recuperar a nação? Como é a reviravolta? Está lá nos historiadores, Steve Bannon não pegou. Nós temos que apressar essa decadência, jogá-la no abismo e renascer. É o apocalipse da contra-revolução em estado puro. É a imaginação, está tudo louco, claro, são ideólogos, fanáticos, enfim, mas causam dano. Vamos prestar atenção. Então, tem uma reviravolta. Olha, sem mencionar essa peripécia, o Mark Lilla começa a perceber como esses grandes sintomas do grande reacionarismo europeu, que é justamente a concepção da história como uma catástrofe, como um processo que saiu do controle. By the way, agora me ocorreu, faço um parênteses, depois eu volto ao Mark Lilla, me lembra. Um grande ensaio controverso do Moishe Postone sobre o Holocausto merece ser relido. Ele diz o seguinte: todo mundo fala que os campos de concentração nada mais foram que um prolongamento da indústria fordista. Eram fábricas de produzir cadáveres. Até o Heidegger comprou isso. Ou, sobretudo, o Heidegger, para minimizar. Entre a salsicha e judeu, para ele, era uma fábrica do mesmo jeito de produzir mortos, matar gado, por aí fora. Bom, vai. Diz o Postone, isso é um equívoco. É um equívoco imaginar que o nazismo seja um prolongamento da modernidade. Pelo contrário, a concepção deles, na linguagem do Postone, não é essa que eu estou usando agora, a concepção deles é estritamente reacionária, como eu estou falando agora, de contra a modernidade entendida como catástrofe. E essa modernidade entendida como catástrofe significa o predomínio da abstração. Postone está dizendo, no caso, a abstração da mercadoria. Nos termos do Polanyi, é justamente essa abstração das falsas mercadorias, trabalho, natureza e dinheiro, que destroem a sociedade. Portanto, os nazistas resistem a essa destruição em nome da guerra à abstração, isto é, da história completamente descontrolada, no sentido dos iluministas, e catastrófica.
Nós temos que reverter essa catástrofe histórica por um apocalipse. É um racismo. E como é que nós fazemos? Por que nós encurralamos aquelas populações para os campos de extermínio? Porque aquelas populações são a encarnação da abstração, eles são o dinheiro, que é o abstrato. E é essa separação do sensível e do suprassensível que nós vamos operar nas nossas usinas da morte. A interpretação do postômico. Então, fecha o parênteses. Isso deve estar seguramente na alt-right americana. Seguramente, nós perdemos a nação por causa da abstração do globalismo, politicamente correto, indústrias criativas de Hollywood, Silicon Valley, Wall Street, e por aí afora. Por aí afora. Então, é isso que está voltando e o Mark Miller começa a perceber. Então, ele diz, de um artigo dele chamado Os Republicanos sobre a Revolução, a ideia dos republicanos que aderiram ao Tea Party, à direita alternativa, Steve Bannon e companhia, que ajudaram a eleger o Trump, é justamente nós temos que acelerar a catástrofe que está levando os Estados Unidos para o abismo para que ele possa renascer. De modo, nesse sentido é que se pode, nesse sentido, eu, acrescentando a Mark Miller, que nós podemos caracterizar aquilo que os progressistas chamam de grande regressão como a contra-revolução que ressurgiu. Ressurgiu porque ela nunca morreu, ela sempre esteve aí. Ela sempre acompanha esse processo histórico. Ó, e, para encerrar essa primeira parte, não sei se vai haver uma segunda, vamos lá. Para encerrar essa primeira parte, eu me lembro de uma outra definição desconhecida de contra-revolução que foi ressuscitada por esse rapaz, chamado Philippe Capellani, que eu citei, que não por acaso está fazendo um doutorado sobre o Günther Anders, em que ele recupera um ensaio do Günther Anders sobre o Georg Gross, foi um caricaturista, pintor, artista gráfico, de oposição em Weimar, um grande, todo mundo já viu uma imagem do Georg Gross. Num certo momento, o Günther Anders, comentando as imagens do Georg Gross durante a República de Weimar, na véspera do seu colapso, ele diz o seguinte, o Günther Anders define contra-revolução. Só que o texto dele é logo depois, está falando dos anos 30, ele sabe fugir. Então é um texto de contemporâneo. Ele diz, a contra-revolução é alguma coisa que tem que ver com um suicídio social gigantesco, com a cumplicidade das suas vítimas. Se nós imaginarmos que a base do nazismo era proletária, e eram os vítimas, então, alguma coisa nós temos que ver que nós estamos. Não por acaso, o Felipe colocou esse texto do Günther Anders como epígrafe do ensaio dele sobre o bolsonarismo. Então, aí nós começamos a nos aproximar do nosso assunto. O que isso significa? Uma das teses do Bruno Latour, que é um polígrafo, escreve sobre tudo, direito, atualmente ecologia, crise ambiental, mudança climática, assim por diante. Ele está nesse livro da Grande Regressão, e depois está no outro livro dele chamado sobre Gaia. Ele diz o seguinte, esse negacionismo, o negacionismo climático, o negacionismo do aquecimento ambiental, é para a ralé, é para o público consumidor que vota na gente. Nós não somos idiotas, nós sabemos que isso existe. É um ABC, um beabá científico elementar. Nós assistimos, porque nós produzimos. Indústria do tabaco, adiante. Nós financiamos cientistas para dizer que é uma controvérsia, porque nós sabemos que não é controvérsia, por isso nós financiamos, se não era necessário. Então, dizer, de modo, o negacionismo é para o consumo das vítimas, que são comuns. Para nós isso não existe, diz o Latour. Nós sabemos que isso vai chegar a um ponto final. Então nós estamos acelerando para ver quem chega primeiro. Se nós, se a China. E o mundo vai explodir, obviamente vai explodir, nós sabemos disso. Mas até lá, Deus está morto, o dilúvio já veio e nós continuamos a nossa máquina infernal de acumulação pela acumulação. E, portanto, nesse processo de aceleração, muita gente vai ser, 2/3 vai ser descartado, vai para o
aterro sanitário. E a nossa política, a política desses que nós estamos defenestrando com a assim chamada grande regressão, que são os progressistas e neoliberais, é justamente de assistir, proteger, conter esses que estão, minorar, mitigar, como se fala, compensar esses que estão descartados. Não deixem eles fazerem isso, deixem. Mas nós estamos acelerando esse processo. Olha, essa aceleração é que está começando, cuja ficha está caindo aqui. Bom, eu estou soltando aí muitas etapas, que eu estou sentindo cansaço no público, mas vou me encaminhando para o fim. Senão, qual é a explicação? A explicação é economicista da acumulação pela acumulação. Trata-se de um projeto tóxico do mesmo neoliberalismo de sempre. Por favor. Se fosse assim, para que tudo que aconteceu lá nos últimos 5 anos? Então, nós estamos começando a ver que se trata de uma espécie de objetivo de acelerar a devastação. Em todo sentido. Ambiental a social. Se acelera, se aumenta a intensidade do extermínio. No ponto de vista, digamos, dos ideólogos desse processo catastrófico, esse é o prelúdio da redenção. Por incrível que pareça, a gente fala, não, mas é loucura. Mas, meu Deus, de que nós falamos desde a Revolução Francesa, do outro lado, e de que esses dois lados têm laços de família entre uns e outros, não tem pureza. A loucura é comum. A loucura é comum. O outro lado está fazendo a mesma coisa, só que está fazendo prestações. Olha, verificando o preço social dessas prestações, o outro lado empurra para o fim, imaginando que é uma decisão final. Nós imaginamos, não, mas isso é loucura. Mas quando foi sensato? Quando foi sensato? Quando começou lá atrás, inclusive com a grande conquista, a modernidade começou. Não sou quirraniano, mas eu acho que Quirrano tem razão quando fala do poder colonial, da colonialidade do poder. Começou lá, 1492. Começou lá. Esse processo simplesmente está sendo acelerado agora. Estão fechando a equação. O Ladu está dizendo isso. Bom, o que nós estamos vendo é isso. O laboratório terrível, sinistro, fantástico do Brasil, o que significa um governo de extrema-direita, para usar o vocabulário tradicional, a gente fica confortável quando diz que é direita, porque aí nós somos extrema-esquerda, na hora vamos ver, nós ganhamos, porque temos a razão do nosso lado, a história, assim por diante, está resolvida a questão. É muito simples, mas vamos lá, para nós nos entendermos, é um governo de extrema-direita. Mas é um governo de extrema-direita onde, isso está escrito num livrinho que eu vim lendo no avião, enquanto a dona Vera permitia, tem lá os seus altos e baixos, chamado Ruptura. Eu concordo com algumas coisas, outras discordo inteiramente. Mas assim, vai na linha do Comitê Invisível, da insurreição que vem, assim por diante. Me chama a atenção, eles porque eu conheço um por um, mas não vou falar lá. Ele chama a atenção para o negócio. Na contra-revolução atualmente em curso no Brasil, o mais importante é a ideia de revolução. E que isso nós não estamos percebendo. Nós estamos percebendo com pessoas que estão simplesmente bloqueando as conquistas das últimas 2 décadas. Vou falar baixinho. Bom, aí diz, não, o principal na contra-revolução é de revolução mesmo. E revolução significa o quê? Mobilização total. É o que eles estão fazendo. A ideia de governo não passa pela cabeça, nem pode passar, é contra o DNA deles. Não adianta, ninguém vai enquadrá-los e transformá-los num governo normal. Apenas um pouquinho mais rigoroso, mata um pouco mais, encarcera um pouco mais, desprotege socialmente um pouco mais, mas depois, na próxima eleição, a gente reverte um pouquinho e vai. E vai na mitigação, adiando o final. Os caras vieram para apressar o fim. Por isso não tem governo, por isso é uma mobilização, e por isso que tem um bombardeio diário, isso é fogo de barragem. Nós estamos correndo para lá e para cá. Mas eles estão aprofundando isso. Não tem como. Portanto, é essa aceleração que nós estamos vendo em primeira mão no Brasil. E o Brasil, por mais marginal economicamente que seja, está lá, não importa o ranking econômico, ele está no coração do negócio. O negócio da Amazônia é no coração da humanidade, não tem como. Povos originários é no coração da humanidade.
o destino da humanidade está se jogando aqui. Nós temos um modelo. Eles estão se inspirando, é claro, politicamente, na governança disso, entre aspas, eles se inspiram no Obama, na Hungria, na Turquia, assim, por aí vai, no Trump, sobretudo. O Trump sabe, quando o Trump fala, vamos comprar a Groenlândia e o Estado-Maior dele consente, é para implodir a Groenlândia, porque vão fazer mineração na Groenlândia. Você imagina uma reviravolta no mundo. E não é o Trump que é maluco, russos e chineses estão atrás da mesma coisa. É uma corrida em direção ao abismo. Contra a revolução é isso, suicídio com a cumplicidade das vítimas, e todo mundo torcendo para um lado ou para o outro. E aqui a coisa está indo nessa direção. É isso que estava lá na epígrafe dos dois rapazes que eu comecei a citar. Eu acho que seria uma crueldade se eu continuasse agora. Eu vou me despedindo aqui e vou, se houver curiosidade, pingo um pouquinho no debate. Tá? Acho que foi.